Eu sou o professor Bispoeta, o seu professor de língua portuguesa. Hoje é domingo e como nós estamos gravando nossa aula, nossa teleaula. Ainda a xenofobia de Bispoeta. Ainda a xenofobia, torce o nariz porque é de fora e já passou da hora de acabar com essa mania. A raiz do português, falado do lado de cá, é muito fácil de explicar. Tudo tem os seus porquês. Nossa língua vem do latim e 85% de nossas palavras estão dentro e misturadas. Não é ruim. Imigrantes e cativos trouxeram contribuições e tantas outras lições, aumentando nossos ativos. Alface, arroz e limão, fandango, pelota e quadrilha, cordilheira e baunilha, florete, pistola e plantão são apenas bons exemplos, frutos da importação, trazidos de outra nação, e ainda muitos afros. Dengo, caçule, cafuné, moleque, fubá e quitanda, dendê, cachaça e quimbanda, banzo, calango e axé. Somos uma mistura de culturas diferentes, melhor para nossas mentes. Educação é a cura. Bem, nós trouxemos hoje um assunto bastante interessante, um assunto que demandaria até uma aula completa, mas eu não vou me alongar muito sobre essa questão, que já foi tratada em módulos anteriores. Depois, se vocês quiserem, é só procurar Origem das Palavras, ou um outro nome do módulo, eu posso até verificar e depois falo para vocês, mas o fato é que nós já tratamos desse tema anteriormente. Por quê? A nossa língua, 85% dela é do latim, é de uma língua hoje considerada uma língua morta, porque não é falada por nenhum país. Não existe nenhum país do mundo que utilize o latim clássico ou o latim vernacular. O Vaticano utiliza um latim entre os padres católicos, mas é o latim eclesiástico, é diferente. Então o latim só é falado em algumas situações pelos padres dentro do Vaticano. As missas até 1964, 65 eram celebradas de costas para o público em latim. Inclusive eu fui coroinha e repetia o que o padre, depois que o padre falava per omnia saecula saeculorum, eu respondia amém, que é amém em latim. É só para ilustrar um pouco, para vocês terem uma ideia da influência que a nossa língua recebe do latim. 85% das nossas palavras é do latim. Mas nós recebemos hoje muitas influências, principalmente do inglês. Estamos falando muito hoje em hacker. Pois é, hacker acaba dando hackear, que acabou virando um verbo amplamente conhecido em língua portuguesa. To delete, que é uma palavra do inglês, acaba formando para nós o deletar, que hoje é muito mais conhecido, por exemplo, do que delir, que significa a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Tudo bem? Não vou me alongar muito sobre esse assunto, nós já tratamos em módulos anteriores. Vamos ao que interessa, que é substantivo em sua 20ª parte. Substantivo, referente ao gênero estabelecido por palavra oculta. São masculinos os nomes de rios, mares, montes, ventos, lagos, pontos cardeais, meses, navios, por subentendermos estas denominações: o rio Amazonas, o oceano Atlântico, o vento Bóreas, que é o nome que se dá para esse vento, o lago Ládoga, o mês Abril, o porta-aviões Minas Gerais. Agora vamos falar sem o que significa cada um delas. Então fica o Amazonas, o Atlântico, o Bóreas, o Ládega, o Abril, o Minas Gerais. Porque nós estamos falando do
porta-aviões Minas Gerais. Então vai ser o Minas Gerais quando nós estivermos nos referindo a ele. Na retomada é que nós vamos usar só o Minas Gerais. Se nós tivermos já falado anteriormente, o porta-aviões Minas Gerais, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Depois, na retomada, nós podemos falar só o Minas Gerais, porque nós já teremos citado anteriormente. Lembram-se da anáfora e da catáfora? Lembram-se? Se vocês não se lembrem, é só verificar nos módulos anteriores. Muito bem. Por isso, são normalmente femininos os nomes da cidade, ilhas. Por exemplo, a bela cidade Petrópolis. Eu estive na bela cidade Petrópolis. A Petrópolis é uma das cidades mais lindas do Rio de Janeiro. Tudo bem? Então perceberam? Quando eu fiz a primeira citação, eu falei a bela cidade Petrópolis. Já na segunda citação, eu disse só a Petrópolis é uma das mais belas cidades do Rio de Janeiro. Só para exemplificar. A movimentada ilha Governador. A movimentada Governador. Aí já na segunda menção, já não mencionamos mais a ilha. Nas denominações de navios, depende do termo subentendido. O transatlântico Argentina, nós vamos falar o Argentina. E assim por diante. A corveta Belmonte, a Belmonte. A canhoneira Tijuca, a Tijuca, e etc. De modo geral, os grandes transatlânticos são todos masculinos. Muito interessante isso, não é, Lide? Uhum. Em vista deste substantivo oculto, embora muitos tenham nomes femininos, embarcou no Lusitânia e foi para Lisboa. É uma citação aqui de Manuel Bandeira. Notem-se os seguintes gêneros: o vinho champanha e não a champanha. Aqui eu preciso fazer uma observação muito importante, porque o que nós observamos no dia a dia é que as pessoas não pronunciam o champanha. A maioria das pessoas pronunciam a champanha, por causa daquela questão que nós já abordamos anteriormente. Como se trata de uma escolha aleatória, não temos um gênero marcado de feminino ou masculino, e como termina em a tendência natural é falar a champanha, não tem problema. A recomendação do Bechara é para não utilizar a champanha, mas nós sabemos que no dia a dia, no uso comum, vai haver essa oscilação entre o champanha e a champanha, justamente porque nós não temos a marca de sexo, de gênero. Aliás, desculpe, nós não temos a marca de sexo. Não dá para definir se o champanha é masculino ou feminino, certo? Tudo bem? Então, tanto faz. Se quiserem falar a champanha, mas só vale para aquela bebida daquela região da França. Lembram que nós falamos no outro módulo? Champanha, os produtores franceses só admitem chamar o champanha quando é aquela bebida produzida naquela região da França. Tudo bem? Prosseguindo. O vinho Madeira, podemos falar o Madeira. E aqui podemos falar o champanha ou a champanha. Não se preocupem com essa observação aqui do acadêmico Bechara, não. O vinho Madeira, o charuto Havana, o café Moca, que vai virar só o Moca. A Elide adora um cafezinho Moca, não, Elide? Não, eu tomo um outro. Qual é o que você toma, Elide? Não vamos fazer propaganda. O gato Angorá, muito bem, Elide. O gato Angorá, vai ficar só o Angorá. O cão Terra Nova, vai ficar o Terra Nova. Uma vez que nós já citamos anteriormente, não precisamos repetir, fica só o Terra Nova. Mudança de sentido na mudança de gênero. Há substantivos que são masculinos ou femininos, conforme o sentido com que se acham empregados. A apocalipse ou o apocalipse, depende da situação.
A cabeça, que é uma parte do corpo, ou o cabeça, que é o chefe. A capital, cidade principal, ou o capital, quando se refere a dinheiro ou bens. A Gênesis ou o Gênesis. Isso pode ser também em português o Gênese ou a Gênese. A língua, órgão muscular, idioma, ou o língua, o intérprete, que pode também ser o língua de trapo, o que fala muito, o linguarudo, né? O língua aqui, eu imagino. Bem, a lotação, capacidade de um carro, navio, etc. Ou holotação, forma abreviada de autolotação. A moral, parte da filosofia, moral de um fato, conclusão. E pode também ser o moral. Essa também é uma que poucas pessoas vão utilizar dessa forma. O moral, conjunto de nossas faculdades morais, ânimo. Aqui também nós vamos entrar na mesma questão. Como não dá para estabelecer sexo entre moral e moral, nós vamos acabar falando a moral para as duas, tudo bem? A moral. Mas se quiser falar o moral, não vejo problema nenhum, tudo bem? Vamos em frente. A rádio, que é a estação, ou o rádio, o aparelho. Aqui fica bem marcado, dá para estabelecer bem a diferença. Eu gosto muito da rádio, não vou falar nomes de rádios, da rádio X. Eu gosto muito da rádio X, a estação. Eu gosto muito do meu aparelho de rádio. Tudo bem? Só para estabelecer a diferença entre a rádio e o rádio. A voga, que é moda, popularidade, ou o voga, que é o remador. E se não me engano, tem um rio também chamado Voga, não, Elide? Eu acho que é o rio Voga. Vamos procurar e depois vamos nos certificar e numa outra oportunidade nós falamos sobre isso. Gênero de compostos. Os compostos são uma espécie de construção sintática abreviada, de modo que se são constituídos por substantivos variáveis, chamados de biformes, o determinante, a segunda unidade, concorda com o gênero do determinado e é responsável pelo gênero do composto. A batata rainha e não... Como é que é? A batata rainha e não a batata rei. Ah, tá. A batata rainha e não a batata rei. A ponta seca, instrumento de corte, é uma citação aqui de Martins Aguiar, que é um outro gramático também muito conceituado. Nos compostos de unidades uniformes, é evidente que não se dá a concordância do segundo elemento, mas o gênero do composto continua se regulando pela primeira unidade. A cobra capelo, o pau paraíba, a fruta pão. Neste último caso, dá-se com frequência a perda da noção do composto, tratado como palavra base, o que facilita que o gênero do composto se regule pela segunda unidade. O pontapé, vocês entenderam aqui o que aconteceu? Pontapé, pontapé, acabou virando uma palavra só. Elas perderam digamos, a autonomia, como nós já falamos de outras vezes. O pontapé. Então aqui perdeu a autonomia, virou o pontapé. E a indecisão entre o povo, se é fruta-pão, com hífen, o normal, se o fruta-pão, também com hífen, com artigo definido masculino na frente, singular, com esquecimento do composto. Não foi mencionado aqui fruta-pão tudo junto. Mas o fato é que existem todas essas possibilidades. Bem, nós estamos encerrando mais um módulo de língua portuguesa, nossa teleaula hoje de 20ª parte referente ao substantivo. Espero que vocês tenham gostado. Continuem se inscrevendo no canal, continuem tocando no sininho, fazendo as suas observações e não se esqueçam, para me localizar é muito fácil. Eu estou no Google como Bispoeta. É só fazer a pesquisa como Bispoeta e vocês vão localizar todas as redes sociais das quais eu participo. Muito obrigado, tenham uma boa tarde e fiquem com Deus.